Eu não tenho problema com gênero, com nada, mas é completamente fora do normal. Eu joguei com ele quando ele era homem ainda. Então, e hoje em dia joga com mulheres. E hoje em dia joga com mulheres. E aí? Como que a gente vai deixar isso acontecer? Né? Ele fez assim, ó, e seguiu o carro até chegar do lado do carro e atirar nos bandidos. Quantas outras já vão morrer ainda por conta de alguém não agir? Então parabéns a esse pai aí que teve essa atitude. Tem isso, tá lá na lei. Só que não funciona assim. Infelizmente a justiça brasileira, ela olha e fala assim, você é o Giba, você consegue pagar. Você se vira. Só que ela não entende que eu não sou mais o Giba que jogava, que eu não faço mais publicidade como eu fazia. Então realmente é uma situação que continua bem delicada, só que infelizmente a juíza ela continua ainda levando pro lado, você é o homem, você é o Giba, você paga. É uma porrada que a gente tomou, que quando a gente tomou a porrada a gente falou assim, e agora? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão, você sabe do que eu tô falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E gosta ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, hoje aqui no Brasil Precisa Saber, eu só vou levantar a bola, porque quem vai cortar aqui é o Giba! Giba neles! Grito clássico! Giba! Pô cara, eu nem sei, aqui é, como eu te falei, a gente começa o programa falando pra pessoa se apresentar e tal, mas eu acho que todo mundo já te conhece, né? Então, se você quiser falar um pouquinho de como é que você entrou no vôlei, um pouquinho da sua história, porque as pessoas te conhecem da seleção brasileira, né? A maioria delas, né? Mas antes disso, como é que foi a tua história? Conta um pouquinho pra gente até você chegar à seleção. Foi uma superação, né? Em cima de superação, porque quando eu era pequeno eu tenho 150 pontos no braço. Eita, brincando de esconde-esconde. Eu não tenho 150 esconde. não, mas eu tenho aqui uns 2 pratos e 11 parafusos. Eu veio daqui até aqui assim. Com 11 anos, com o ano que eu comecei a jogar vôlei, logo depois já volta pro vôlei. Quando eu voltei pro vôlei... Mas o que foi isso daí? Eu caí numa árvore brincando de esconde-esconde, cara. Em cima de uma seta de portão. Eu caí da árvore, pegou aqui, cortou de fora a fora. E aí quando eu voltei para jogar vôlei, eu fui fazer um teste no antigo Banespa, né, que era o melhor time que tinha no Brasil. Eu tinha ganho o melhor jogador no Paraná e fui para lá, o técnico olhou para mim e falou assim, ó, não faz nem o teste não, que você não tem altura para ser jogador de vôlei. Foi assim que eu comecei, cara. E sempre, né, me superando, tentando fazer o melhor, sempre no trabalho em equipe, o voleibol é isso. E eu posso falar que hoje a cultura que eu tenho, os 5 idiomas que eu falo, meus filhos, enfim, foi tudo voleibol que me deu. Tenho só que agradecer ao esporte. E você também falou antes aqui que você teve um problema de saúde quando era criança. Você teve câncer, é isso? Tive leucemia com 4 meses. Fiquei dos 4 meses até um ano e 2 meses no hospital internado. Então quase um ano internado. Quase um ano internado. E foi o que? Paraná mesmo? Foi em Londrina, foi onde eu morava. E, enfim, tínhamos lá todos os médicos, mas eu considero que foi um milagre mesmo, né? Minha tia entrou no quarto depois de um ano e 2 meses, que os médicos me deram como desacreditados. E ela começou a rezar e falou que minhas veias de branca ficaram vermelhas. Que ela viu as minhas veias ficarem vermelhas. No outro dia, ela tiraram o sangue e não tinha mais nada. É mesmo, cara? E fez quimioterapia? Fez aquele procedimento todo? Não fiz nada. Fiz só a parte de antibióticos, né, que tinha que tomar, mas não cheguei a fazer quimioterapia. Minha mãe não sabia. Para minha mãe era insuficiência de ferro. Que eles acharam que minha mãe ia morrer se soubesse de alguma coisa. Então, tu é o primeiro filho dela ou não? Eu sou o segundo. Sou caçula. Então tá igual eu aqui. Para minha mãe nós somos 3. É o Flávio. Pessoal, olha só, para vocês não confundirem, tá? Que às vezes o pessoal fala que eu sou o mais velho. Nada disso. É o Flávio, de 81, Carlos, 82, e depois eu nasci em 84. A diferença de um pro outro é mais ou menos 1 ano e meio. Então vocês imaginam a vida tranquila que a minha mãe passou dentro de casa para criar 3 homens. 3 homens. Né? Junto com meu pai. Porrada nem comia em casa não, que isso. Quase nada. Mas eu como caçula sempre levava a pior. Mas Giba, vamos voltar aqui para as quadras. Cara, um dos assuntos mais polêmicos que tem hoje envolvendo o vôlei é a questão da participação do pessoal trans. E aí é o quê? É aquela pessoa que é homem, né? Isso daí não tem, Eduardo, mas não é mais homem. Não tem. Não, nasceu com pênis,
a genética toda, XY, etc. E hoje em dia participa de competição junto com mulheres. Genética XX. A Ana Paula Henkel, sua colega do vôlei, ela critica muito essa participação, porque a participação de homens, ainda que com tratamento hormonal, em competições femininas, rola uma disparidade de força. Tá todo mundo aí para ver, eu não preciso citar nomes, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, tem algum estudo científico que embasa que justifique essa participação de homens em competições femininas? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso realmente é um caso bem complicado, né? O meu core business hoje, eu sou presidente da Comissão Mundial dos Atletas na Suíça, em Lausanne, na capital olímpica, e a gente teve essa discussão. Porque tinham atletas que federações aceitavam, mas as confederações não. Então sempre teve essa discussão, como que vai para uma seleção, mas a seleção não pode e o clube pode. Então isso é um argumento muito complicado, onde continuam fazendo vários estudos. O mais que deu embasamento hoje para que a gente não deixe isso acontecer foi o que aconteceu se eu não me engano, foi eu não lembro, um campeonato de luta, tipo um MMA, um UFC da vida. Uma menina que fez isso da Bélgica, ela deu uma porrada na cabeça de uma tailandesa e a menina morreu por traumatismo craniano. Então, assim, esses fatos que fazem com que a gente entender, assim, e aí? Como que a gente vai deixar isso acontecer? Né? Então, continua sendo uma discussão, é um ponto que, assim, você perguntar para mim, faz um campeonato deles. Eu não tenho problema com gênero, com nada, mas é completamente fora do normal. Até porque, assim, a gente tem um caso aqui no Brasil que eu joguei com ele quando ele era homem ainda. Então, e hoje em dia joga com mulheres. E hoje em dia joga com mulheres. Então, assim, ele foi fazer a cirurgia, se eu não me engano, com 30 e poucos anos. E aquilo que você falou, por mais que você faça um tratamento, ele não vai perder aquela força que nós temos, que é mais que as mulheres, né? E aí a outra pergunta que eu faço, para todo mundo também pensar um pouquinho, né? Se uma mulher é pega no doping com testosterona, ela fica 4 anos fora das quadras. E por que isso não é o contrário? É um questionamento que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Giba, foi muito suave, mas eu explico um pouquinho mais profundo para vocês, hein? Pessoal, isso aí é o quê? É o que a gente fala na política de um pensamento doentio de esquerda, de ideologia de gênero e disso tudo. Eles negam a ciência. A ciência é o quê? É a genética, são os hormônios. Existem áreas da medicina que estudam especificamente isso, endocrinologista ou geneticista, enfim. E o que eles acreditam? Eles acreditam que a sua sexualidade é uma construção social. Então, se você pegar uma criança, independentemente do sexo dela, e ensinar ela a brincar de carrinho, de pistola, essa criança vai crescer com um aspecto masculino. Se você ensinar a criar de boneca, não sei o que, ela vai crescer com aspecto feminino, etc. Essas pessoas, elas negam a ciência para dizer que a sua sexualidade é uma construção social. Então, eles não veem tanto problema. Basta você ter uma conduta afeminada, fazer o tratamento com os hormônios e nos olhos dele, tudo bem, essa pessoa já é uma mulher. E pior do que isso, não bastando a pessoa se identificar como mulher, isso daí, cara, qualquer um pode, enfim, ter a sua privacidade. Elas ainda querem te obrigar a dizer que o que os seus olhos veem não é um homem, o que os seus olhos veem é uma mulher. Isso é uma agressão para o nosso ser. Calma aí. Eu tô vendo homem, mas eu tenho que tratar e ver como mulher. Mas, Eduardo, isso daí no esporte realmente é complicado. Não, eu entendo. Porque ainda não se fez, porque é uma coisa muito nova. É como a Covid, é uma coisa nova. A gente não tem noção de como que vai fazer. É uma porrada que a gente tomou, quando a gente tomou a porrada, a gente falou assim, e agora? Né? Como que a gente vai lidar com isso? E aí que vieram os tratamentos, todo o estudo científico das 222 federações do mundo inteiro, fazendo um estudo para saber o que pode e o que não pode. Né? Isso que eu comentei com você do doping, né? Que foi um argumento que eu coloquei no Congresso. Eu falei assim, se a mulher é pega com testosterona, são 4 anos. Então, você não pode fazer um tratamento ou fazer uma cirurgia e 2 anos depois está jogando. No mínimo tem que ser 4 anos. Tem que ser a mesma penalidade para um lado e para o outro. E aonde eles pararam e... Puxa, eu não tinha pensado nisso. Cara, direitos humanos, beleza, como você falou. Cada um tem a vida que quer, a privacidade que quer. Mas esse estudo sendo feito... Cara, pelo menos 4 anos tem que ser feito. Mas assim, primeiro faça o estudo, depois implementa no esporte, porque chegar de cara e sair implementando, eu acho demais. Tem um perfil norte-americano chamado PragerU, Prager University.
como se fosse, vamos lá, hein, falando Prager U, letra U no final. E eles têm vários vídeos, e um deles fala sobre essa questão de trans no esporte. Ele mostra uma atleta mulher, obviamente, ela falando do esforço dela, ela chegando a ser uma atleta de alto rendimento, e depois chegou no atletismo um homem que fez um tratamento hormonal durante um período e começou a competir com ela e quebrou todos os recordes, enfim, colocou ela no bolso, e ela teve que, na verdade, se contentar ali em ficar atrás dessa pessoa que, em tese, se esforçou muito menos do que ela, porque essa pessoa teria uma vantagem genética. Enfim, são várias críticas que estão ocorrendo. Eu, particularmente, a opinião do Eduardo, não vejo cabimento para isso daí. Isso vai abrir até abrir um mercado de pessoas trans para entrar no esporte, para a competição de mulheres. E o oposto a gente não vê, né? A gente não vê nenhuma mulher falando que se sente homem e indo competir no UFC contra os pesos pesados do UFC. Mas, enfim, vamos mudar de assunto aqui, Giba. Calma lá, antes de você mudar no assunto. Isso foi uma coisa também que continua em pauta pra gente, que são os agentes de atletas, que são homossexuais, que falam assim, puxa, mas por que você não faz a cirurgia? Então a gente coloca você pra jogar como mulher e você vai ganhar muito mais dinheiro. Também tem isso daí pra pensar. É outro tema pra se pensar. Uhum. Mas vamos lá. O assunto aqui, pano pra manga esse tema. Giba, outra questão aqui. Você, poxa, viveu no exterior, você mesmo falou, aprendeu 5 idiomas, etc. Sensacional que o voleibol tenha aberto essa oportunidade para você. Aí eu te pergunto, como é que é viver do voleibol no Brasil e como é que é viver do voleibol no exterior? O Brasil tem que crescer muito, tem uma disparidade muito grande. Eu vejo que a Itália é meio que uma referência também no esporte. A Itália, sem dúvida nenhuma, é o melhor campeonato italiano. Falar que durante 12 anos, né, que a minha geração foi campeã de 2001 a 2012, todos os jogadores jogavam na Itália. De 2003, quando foram, até 2008, todos eles estavam lá. Porque não deixa de ser um campeonato mundial o tempo inteiro. Porque são todos os russos, todos os sérvios, todos os brasileiros, todos os poloneses, todos os italianos jogando o mesmo campeonato. Então, assim, mistura, mas não deixa de ser um campeonato mundial dentro de um campeonato só. O campeonato nos Estados Unidos, falando de voleibol, prevalentemente nas universidades e nos colleges, né, e nos clubes, que os clubes que dão a bolsa para a pessoa ir para a universidade sem poder pagar, então o pai investe na criança. Hoje são mais de 8 mil clubes que tem. Universidades, posso estar enganado, vou procurar depois mandar para vocês aí lá no meu Instagram, mas são em torno de 4.100 universidades, onde 75% é feminina. Por que é feminina? Porque quando os Estados Unidos abriu bolsa para o futebol americano, as mulheres falaram assim, mas a gente também precisa. Por que a mulher não tem uma bolsa também? Abriu o voleibol e o futebol feminino. Por isso que o futebol é tão forte. Lá nos Estados Unidos é mais forte feminino, né? É mais forte, por causa disso, entendeu? Que a maioria dos meninos vão ou pro basquete ou pro futebol americano. Então, assim, mas a estrutura feita e montada, ela é muito maior. Ela é muito maior mesmo. Aqui a gente peca um pouco ainda, principalmente hoje, no tempo atual. Quando eu jogava em Curitiba, no Metropolitano, tinham 9 times no Metropolitano. 6 eram escolas. Ou 5 eram escolas, 4 eram clubes. Então, assim, tinha isso daí. Hoje já não tem mais. Hoje as escolas já não participam mais tão forte disso. Né? Não investem tanto, porque daí já entra aquele... do clube também. Vai ter um sócio atleta, mas eu sou o sócio, eu que pago a mensalidade. Meu filho que tem que jogar, não é o cara que vem da favela, ou que vem de não sei o que tem o talento, ou que a gente quer dar a oportunidade. Isso complicou bastante a vida esportiva dentro do voleibol e acredito que dentro de vários outros esportes. Então, depois a gente vai entrar num outro tema, né, falando sobre a CBDE, sobre o GEBS, mas... Eu quero puxar agora. Então, isso daí é o futuro, não adianta. Os jogos escolares nacionais, né, brasileiros, estão sendo resgatados agora. Eu falo resgatados porque eles foram interrompidos em 2004, foram criados, na verdade, nos anos 70. Né? Não vou entrar em polêmica dos anos 70 não, pode ficar tranquilo, tá? Foi criado durante um regime aí diferenciado, mas enfim... Desde 2004 eles não aconteciam mais e estão sendo resgatados agora. Inclusive eu tenho que render aqui os parabéns para o secretário de esporte, o Marcelo Magalhães e toda a equipe dele, o André, a Fabíola Molina, enfim. Bruno Souza. Bruno Souza, que é o secretário de alto rendimento. Tá com uma equipe enxuta, mas muito competente. E os caras tiraram do papel os jogos escolares. Apoio da Azul também, companhia aérea, que fez essa parceria e vai levar a molecada para jogar no Rio de Janeiro, na mesma arena olímpica que foi utilizada nos Jogos Olímpicos. E um dos embaixadores, né, é ninguém menos do que o cara aqui do lado, que é o Giba. Giba, como é que rolou esse convite e como é que está sendo participar
Porque final do ano é que vai acontecer os Jogos Escolares, inclusive a gente vai querer levar o presidente para a abertura lá. Vamos embora. E como é que foi participar disso daí? Você acredita mesmo que da escola você pode fazer essa peneira e descobrir os talentos que vão ser os futuros Gibas? É o que eu comentei agora, Eduardo, tudo nasce na escola, né? Eu sempre dou, quando alguém me pergunta isso, eu pego o exemplo da Inglaterra, né? O Reino Unido. Eles fizeram um estudo em Sydney para chegar no Rio de Janeiro entre os 3 no quadro de medalha. Aonde? Escola e universidade. E eles foram no Rio de Janeiro o segundo, perderam só para os Estados Unidos. Então, assim, vale a pena você fazer isso. Então, assim, é uma coisa que eu acredito. Como você falou de novo, Marcelo, obrigado mesmo pelo convite. O Bruno, né, que é meu irmãozão aí desde a época de Olimpíada, né, que a gente foi para algumas Olimpíadas, depois ele foi para Londres. Ele é do handball. Ele é do handball, ele foi o maior jogador do Brasil, sem dúvida nenhuma. E ele me trouxe para cá numa conversa que nós tivemos em 2012. Que ele já tinha parado e ele estava como gestor do COB para aprender o que tinha em Londres, para trazer para o Rio o que eles fizeram de bom. E a gente sentou numa conversa, e eu lembro como se fosse agora, ele falou assim, ó, cara, vamos parar para pensar, quem que vai para uma Olimpíada faz consultoria para qualquer empresa, em qualquer área. É logística, alimentação, é segurança, é tudo. A Olimpíada é isso. Então, assim, o mundo, o business com o esporte, é o que eu falo, a minha palestra corporativa é analogia entre o esporte e o mundo corporativo. Você trabalha como um time, você tem um técnico, você tem um presidente. Você tem um vice, você tem um segundo. Você tem um diretor, você tem um fisioterapeuta. Entendeu? Então, todas as áreas do mundo corporativo se encaixam no esporte. É que a gente leigo que vai lá para assistir as Olimpíadas, o Mundial, o jogo e tal, a gente só foca o quê? No atleta e no jogo. Mas existe por trás ali uma... Exatamente. Aí que entra também o pós-carreira. O atleta que consegue entender isso, ele não entra igual um cavalo na quadra, treina e vai embora. Ele vê o que tem em volta. Ele aprende o idioma que ele está vivendo no país, né? Ele vê a cultura do país. Eu lembro, quando eu cheguei na Itália a primeira vez, eu fiquei dois meses praticamente dentro de casa estudando italiano, né? Já vim do Brasil estudando. Falei, ufa, agora eu consigo, né? Vou conseguir jantar com os caras, né? Sentei para jantar com os caras, vamos falar do time agora. O time, não sei o quê, 10 minutos de conversa do time. Depois começou Van Gogh, Pretoriano, invasão dos bárbaros. Eu falei, é melhor eu voltar para casa e estudar mais um pouquinho para voltar para jantar com vocês. Então, assim, é uma coisa que... Minha esposa fala italiano, depois vou botar ela para falar contigo aí. Parliamo, senza problemi.